M3 Talks. Podemos hablar. Olá, eu sou a Letícia, da M3 Storage, e esse é mais um episódio do M3 Talks. Hoje recebemos Ricardo Cunha, Country Manager da M3 Storage Brasil. Ricardo lidera a estratégia de crescimento da operação brasileira, conduzindo ali a expansão da M3 Storage e desenvolvendo parcerias com investidores, incorporadoras e property partners em um dos mercados mais promissores da América Latina. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o potencial do mercado brasileiro, as transformações do setor imobiliário e como o self-storage vem criando novas oportunidades para proprietários e investidores. Bom, agora eu queria já apresentar para vocês o Ricardo. Ricardo, você pode falar um pouco com a gente? Para quem não conhece você, quem é o Ricardo? Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui contigo. Bom, eu sou engenheiro de formação, mas toda a minha trajetória foi voltada para o desenvolvimento de negócios, expansão comercial e construção de parcerias. Eu atuei em diferentes segmentos antes de chegar ao M3 Storage, mas sempre com o mesmo propósito: identificar oportunidade de crescimento, transformar boas ideias em negócios sustentáveis, e foi exatamente o que eu achei no M3 Storage. Perfeito. E como surgiu a oportunidade de assumir a operação da M3 Storage no Brasil? Olha, desculpa, o que mais me chamou a atenção foi o modelo do negócio. O M3 Storage ele une tecnologia, uma operação por excelência e o mercado imobiliário. Ele une esses três pontos para criar valor em ativos existentes. É um conceito inovador e, além dele ser escalável, ele tem um enorme potencial no Brasil. Foi isso que mais me atraiu no M3 Storage. Perfeito. Então, isso foi o que mais despertou seu interesse nesse desafio. Exato. Perfeito. Legal. E quando você chegou, a operação da M3 Storage no Brasil ela já estava em andamento. Então, qual foi o seu maior desafio ao assumir esse projeto? Olha, apesar de ter bastante tempo de mercado, eu cheguei na M3 Storage como um novato no mercado imobiliário. Então, mais do que propor mudanças, o meu primeiro desafio foi entender profundamente o negócio. Conhecer a operação, ouvir o time, conversar com os parceiros e compreender toda a realidade do mercado brasileiro. Eu acho que qualquer transformação consistente começa por essa etapa. Perfeito. E o que você acha que mais chamou a sua atenção falando de mercado brasileiro? Olha, Letícia, essa pergunta é bem legal. Eu acho que no universo do self-storage, o Brasil é um mercado talvez com maior potencial, é o mercado mais promissor. Ele reúne praticamente todos os fatores que favorecem o crescimento para o self-storage. Grandes centros urbanos, adensamento populacional, imóveis cada vez menores, consumidores valorizando conveniência e um enorme volume de ativos com potencial para ser melhor aproveitado. Bem interessante. E você acha que você teve algo que pode dizer que foi o seu maior aprendizado nesse processo, ou algumas coisas que foram os principais aprendizados? Olha, eu acho que talvez o grande mito seja a gente imaginar que o self-storage compete com o empreendimento. Na prática, acontece exatamente o contrário. A operação, ela complementa o ativo. Áreas pouco utilizadas criam uma fonte que a gente ainda explora muito pouco como fonte de receita recorrente. Certo. E a gente vê que o Brasil é um mercado de muitas oportunidades, até pelo que você falou também, e um dos mais promissores da América Latina para esse setor. Como que você enxerga esse cenário? Olha, foi aquilo que eu estava comentando, né? O Brasil ele já tem todos os ingredientes propícios para o self-storage. A nossa cultura, nosso tamanho e, particularmente, além de ter uma nova tendência imobiliária, o porte, o volume, tudo isso vai se unindo. Então, eu diria para você o seguinte: o M3 hoje, no mercado brasileiro, ele não é apenas uma empresa de self-storage. Nós somos uma empresa que ajuda proprietários a extrair mais valor dos seus ativos. Por isso, a gente faz uma operação especializada através do self-storage, num mercado que está crescendo num país como o Brasil. A gente tem a possibilidade, a oportunidade de desenvolver áreas já existentes.
Perfeito. E muitos proprietários que você entra em contato, poucos conhecem o modelo de self-storage, né? Como você falou, a M3 Storage, ela justamente traz valor para esse ativo. Como que você costuma explicar esse conceito de self-storage para eles? Olha, eu acho que antes da gente falar do M3 Storage, a gente procura entender o parceiro. Qual é a estratégia dele para aquele ativo? Qual é o desafio dele? Se ele tem uma área subutilizada, que retorno ele espera? Só depois a gente avalia se a nossa solução realmente faz sentido. A gente acredita muito mais em construir uma parceria do que simplesmente fechar um contrato. Perfeito. E existe algum mito sobre self-storage que você gostaria de quebrar? A gente até comentou isso há pouco, né? Uhum. Vamos retornar esse papo. Eu acho que as pessoas do mercado imobiliário tendem a imaginar que o self-storage ele compete com o empreendimento. E o que ele faz é o contrário, ele soma ao empreendimento, né? Então, se você estiver falando de um shopping center, um estacionamento, uma laje corporativa, um galpão urbano que esteja sendo subutilizado, a gente consegue entrar exatamente nessas áreas, gerar uma operação que cria receita recorrente. Esse talvez seja o maior mito do mercado hoje. Perfeito. Então, acredito que na prática, os benefícios que esse modelo traz para o empreendimento é que self-storage não é apenas um depósito, mas sim ele compete com o ativo principal e gera novas receitas, né? Aumenta a utilização de áreas ociosas, complementa a operação do empreendimento. Então, tudo isso que você respondeu agora para a gente é realmente muito válido ouvir e saber. É, Bom, eu acho que o principal benefício para o proprietário é que ele transforma essa área que não está gerando resultado em uma fonte de receita. E isso sem alterar a vocação principal do imóvel dele. Por isso é que eles não competem. E, além disso, o proprietário passa a contar com uma operação de excelência em nível internacional que o M3 Storage traz para ele, trazendo muito, muito conforto, muita tranquilidade, muita confiança no trabalho. perfeito. Falando agora um pouco sobre as tendências do mercado, a gente abordou um pouco isso no início, mas agora mais aprofundando esse assunto, o que mudou no mercado imobiliário nos últimos anos que favorece esse modelo de negócio de self-storage? Olha, interessante. Eu acho que houveram mudanças no mercado imobiliário como um todo, mas também na cultura do brasileiro. Hoje o mercado imobiliário ele está promovendo lançamentos cada vez menores. Então hoje as famílias estão diminuindo, os lançamentos estão se centrando em estúdios e ao mesmo tempo as pessoas estão tendo hábitos de vida mais saudáveis. Uhum. Você vê o pessoal hoje incentivando o ciclismo, esportes, e então você acaba tendo um estilo de vida que nesse aspecto ele precisa de mais espaço. E o M3, ele oferece exatamente isso, né? Você ampliar sua área por um custo relativamente baixo. Então, para o usuário, como nós estamos mais perto, a gente facilita a vida do usuário. Isso falando de pessoa física, falando de um B2C. Uhum. A gente fala de um B2B, o contato próximo na distribuição ou no estoque, no last mile, acaba fazendo muito sentido também. Então, hoje, o M3 Storage ele tem muito sucesso, tanto com clientes, pessoa física, quanto pessoas jurídicas. A gente atende bem esses dois públicos com a mesma base, que é estar mais próximo. Perfeito. Então, você acredita que isso acabou trazendo mais relevância para o self-storage nesse momento? Sim, com certeza. E por que a gente fica tão tranquilo para oferecer esse tipo de serviço, né? A gente aprende com uma operação global, então a gente traz um know-how internacional, a gente, diferentemente dos players tradicionais, a gente usa uma plataforma tecnológica, nós temos um time especializado, e quando a gente fala com o property partner, com o investidor, nós fazemos projetos personalizados, sempre focando no resultado para a necessidade dele naquela unidade. Legal, eu acho que agora, pegando um pouco o gancho do que você falou, de adaptar para cada proprietário, que tipo de imóvel você acredita que costuma ter maior aderência ao modelo da M3 Storage? Boa pergunta, Letícia. A gente ranqueia por uma avaliação de pontuação os imóveis que têm mais aderência
para que a gente garanta uma curva de ocupação, uma taxa de ocupação mais rápida. Então, eu diria para você o seguinte, usando como exemplo, a grosso modo, né? Se você imaginar uma agência bancária ociosa, um estacionamento que não usa todo o seu potencial, uma laje corporativa, a gente consegue ter bastante sinergia entre um imóvel como esse e uma operação de self-storage. Legal. E o que você acredita que faz o proprietário decidir trabalhar com a M3 Storage depois de conhecer toda a proposta? Boa pergunta. Eu acho que a garantia de retorno que ele tem, a maneira como a gente trabalha pulverizando o risco, e quando a gente vê o preço do metro quadrado do self-storage para aluguel e compara com um aluguel de renda fixa tradicional, a rentabilidade do self-storage costuma ser maior. Então, a gente tem uma operação que ela é multiusuário, ela tem uma receita recorrente com baixo risco e a inadimplência é praticamente zero. Legal. Você falou agora um pouco de alguns benefícios e quais você acredita que seriam os diferenciais da M3 Storage, falando agora da M3 Storage, que mais pesam nessa decisão para o proprietário? Tem algum diferencial que você gostaria de destacar? Olha, eu acho que o principal benefício é que a gente transforma uma área que muitas vezes não está gerando resultado em uma fonte de receita recorrente. A gente não altera a vocação principal do imóvel. E, além disso, o proprietário ele pode contar com uma operação extremamente profissional, com um apoio tecnológico, de tecnologia própria, desenvolvida pelo próprio M3, muito testada, muito positiva, e uma gestão que entende do negócio self-storage. Então, eu acho que a gente acaba dominando essa área, oferecendo soluções para mais diversos tipos de imóveis que hoje estejam sendo subutilizados. Legal. E existe alguma negociação ou projeto, enfim, que represente bem como o M3 constrói essas parcerias? Algum que você gostaria de destacar? Olha, eu diria para você que a negociação mais marcante que eu tive até agora nessa minha passagem pelo M3 foi onde a gente pôde perceber que insistir numa proposta inicial do M3 talvez não fosse o melhor caminho. A gente passou a compreender, a estudar profundamente a necessidade do parceiro. E assim a gente conseguiu construir um modelo que fazia sentido tanto para o M3 quanto para o parceiro. Esse episódio reforçou uma convicção que eu já tinha. Boas parcerias começam ouvindo muito antes de propor qualquer solução. O melhor negócio não é aquele em que alguém cede, mas é quando a gente consegue comprovar que está agregando valor para os dois lados. Legal, muito interessante. E desses diferenciais da M3 Storage no processo de negociação, qual que você destacaria entre, por exemplo, tecnologia própria que você citou, a experiência internacional, a gestão operacional, o modelo flexível, as parcerias? Tem algo que você gostaria de dar destaque? Olha, a gente falou da tríade que sustenta o negócio do M3, né? Tecnologia, operação e experiência. Mas eu acredito que o nosso maior diferencial é justamente combinar esses três elementos: a experiência internacional, a tecnologia própria e a capacidade de operação. Isso permite que a gente adapte cada projeto à realidade do parceiro, em vez de oferecer uma solução padronizada que talvez não refletisse as realidades daquela situação. Legal. E, Ricardo, como que você imagina o mercado brasileiro se tratando de self-storage nos próximos 5 anos? Legal. Eu acredito que nós vamos ver o self-storage deixar de ser apenas um segmento específico para se consolidar como uma solução estratégica dentro do mercado imobiliário. Eu creio que os proprietários vão buscar cada vez mais eficiência na utilização dos ativos, e o M3 Storage ele quer ser reconhecido como a principal parceira nesse processo. O nosso sonho é ser a melhor plataforma latino-americana para rentabilizar espaço urbano ocioso e com baixa rentabilidade.
Perfeito. E ainda com base nisso, se tratando de futuro do mercado, você acha que tem alguma oportunidade que ainda é pouco explorada no Brasil, ou que talvez falta ainda um pouco de educar o proprietário a respeito desses ativos que estão ociosos? Olha, eu diria para você o seguinte: antes de eu pensar em construir novos ativos, tendo o papel de proprietário, eu olharia com atenção para aqueles que eu já possuo no meu portfólio. Muitas vezes a melhor oportunidade de crescimento, ela não está na expansão do patrimônio, mas na capacidade de extrair mais valor daquele patrimônio que já existe. É exatamente aí para onde a gente está conduzindo o M3 de hoje até o futuro. Perfeito. Ricardo, e se hoje você estivesse conversando com um proprietário que nunca ouviu falar sobre self-storage, não entende nada desse modelo de negócio, qual seria a principal mensagem que você deixaria para mostrar por que vale a pena conhecer esse modelo? Olha, eu diria para você que o M3 ele não é apenas uma empresa de self-storage, uma empresa de armazenamento urbano. Eu acho que a vocação do M3 Storage é ser uma empresa que ajuda os proprietários a extrair mais valor dos ativos imobiliários que já existem através de uma operação especializada, aí sim, de self-storage. Então, hoje, para nós, o self-storage ele é uma operação voltada tanto para o público B2B quanto B2C, mas a nossa vocação é estar rentabilizando espaços urbanos ociosos através dessa operação. Então, hoje você tem uma curva de taxa de ocupação favorável, você tem um retorno bem interessante para o valor investido, e você tem a segurança de um grupo global te ajudando nessa operação. Perfeito. Acho que é isso, Ricardo. Muito obrigada por compartilhar sua experiência e sua visão sobre o mercado brasileiro. Foi um prazer entender melhor como o self-storage pode gerar valor para proprietários, investidores, empreendimentos, além também de conhecer as oportunidades que esse mercado ainda reserva e um pouco também da sua trajetória. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do M3 Talks. Até a próxima.